Existem casos que chocam o mundo pela violência, outros pela brutalidade do que aconteceu. Mas alguns casos ainda permanecem em aberto, por um motivo ainda pior, porque ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu. E esse caso pertence exatamente a essa categoria. No sul da Alemanha, cercado por floresta densa e quilômetros de absoluto isolamento, existia uma fazenda chamada Hinterkaifeck. Um local comum, um lugar bem isolado da própria cidade e também bem longe de multidões. Mas até que em uma noite, 6 pessoas foram brutalmente assassinadas dentro daquela própria propriedade. Entre as vítimas estavam idosos, uma mulher e 2 crianças. O mais perturbador é que o crime nunca foi solucionado, nenhum culpado, nenhuma resposta definitiva, apenas teorias, rumores e detalhes tão estranhos que até hoje fazem com que esse caso pareça mais uma história de terror do que um crime real, porque dias antes do assassinato, acontecimentos incomuns já aconteceram naquela fazenda. Barulhos durante a madrugada, sensações de que alguém observava a casa e acontecimentos tão incomuns que até funcionários começaram a abandonar o local por medo. E talvez o mais assustador sobre o caso Hinterkaifeck seja o fato de que existe a possibilidade de que o assassino já estivesse vivendo dentro daquela própria propriedade. A fazenda Hinterkaifeck ficava completamente isolada no interior da Baviera, cercada por floresta e quilômetros de silêncio. O local era conhecido pela personalidade estranha e reclusa da família Gruber. Os moradores da região descreviam Andrés Gruber como um homem agressivo, rígido e extremamente fechado. A família evitava contato com vizinhos e quase nunca recebiam visitas. Mas o que realmente transformou aquela propriedade em algo perturbador foram os acontecimentos que começaram um dia antes do massacre. Andrés encontrou pegadas na neve vindo da floresta em direção à fazenda. Mas o mais estranho é que essas pegadas eram de entradas. Não tinha nenhuma marca que indicava que a pessoa havia ido embora. Era como se alguém estivesse caminhando até a fazenda e simplesmente desaparecido ou permanecendo ali. Pouco tempo depois, a família começou a ouvir passos no sótão durante a madrugada, passos lentos, repetitivos, como se alguém estivesse andando acima deles durante a noite inteira. Andrés subiu várias vezes no sótão para verificar, sempre armado com um rifle, mas nunca encontrou nada. Mesmo assim, o som
continuavam. Não demorou muito para outros acontecimentos começarem a surgir. As chaves da casa desapareciam sem explicação. Um jornal desconhecido apareceu na propriedade, mesmo sem ninguém da família ter assinado aquilo. E uma das fechaduras da fazenda apareceu danificada. A sensação era clara que alguém estava entrando naquela casa e talvez já estivesse vivendo ali. Meses antes do massacre, a antiga empregada da família abandonou a fazenda, dizendo acreditar que o local era assombrado. Segundo os relatos, ela afirmava ouvir barulhos estranhos durante a noite e dizia sentir uma presença observando a casa. Mas ninguém levou aquilo realmente a sério. Em uma tarde de 31 de março de 1922, uma nova empregada chegou à propriedade. Aquela seria o seu primeiro dia de trabalho em Hinterkaifeck. Durante a noite, algo aconteceu dentro da fazenda. Os investigadores acreditam que os membros da família foram atraídos um por um para o celeiro. Primeiro a Victoria, depois a mãe, depois Andrés e por último a pequena Keisla. Todos foram mortos brutalmente com golpes violentos na cabeça, usando uma enxada da própria fazenda. O assassino não demonstrou pressa, nem descontrole, e cada vítima parecia ter sido atraída separadamente, como se quem estivesse ali conhecesse perfeitamente o comportamento da família. Depois do assassinato no celeiro, o criminoso entrou na casa. A empregada Maria foi morta dentro do quarto e o pequeno Joseph, de apenas 2 anos, foi assassinado enquanto dormia no berço. O silêncio tomou conta da propriedade. Os corpos permaneceram dentro da fazenda por 4 dias sem serem encontrados. E durante esse período, alguém continuou vivendo normalmente dentro de Hinterkaifeck. Os animais foram alimentados. Fumaça continuou saindo pela chaminé. Comida foi consumida na cozinha. O gado recebeu cuidados, como se o assassino estivesse permanecendo ali, convivendo com os corpos. Vizinhos chegaram a passar perto da propriedade, mas ninguém imaginava o que havia acontecido. Até que, dia 4 de abril, quando alguns moradores decidiram entrar na fazenda após perceberem o desaparecimento da família. O cenário encontrado foi descrito como algo impossível de se esquecer. Os corpos estavam empilhados no celeiro, coberto por feno. A cena era tão brutal, tão violenta, que era quase impossível de alguma pessoa conseguir observar por muito tempo aquela cena violenta. Mas um detalhe chamou ainda mais a atenção dos investigadores. A pequena Keisla provavelmente não morreu imediatamente. Segundo a autopsia, ela permaneceu viva
por horas após o ataque. Durante aquele tempo, ela acabou arrancando tufos do próprio cabelo, enquanto agonizava de dor, caída no chão entre o celeiro, cercada pelos corpos da própria família e se agonizando de dor. A investigação rapidamente se transformou em um caos, mas mesmo assim, uma conclusão parecia evidente. Quem cometeu os assassinatos conhecia muito bem a fazenda e talvez estivesse observando aquela família por dias. Diversos suspeitos surgiram ao longo dos anos. Um dos principais, um vizinho da família e possivelmente amante de Victoria. O seu comportamento após encontrar os corpos foi considerado extremamente estranho. Segundo os relatos, ele entrou sozinho na casa, usando uma chave, mesmo sem saber se o assassino ainda estava lá dentro. Outro detalhe perturbador envolvia o marido morto de Victoria, Carl Gabriel. Embora oficialmente declarado morto na Primeira Guerra Mundial, o corpo dele nunca foi encontrado. Isso alimentou rumores de que ele poderia estar vivo e teria retomado para cometer o massacre. Mas nenhuma teoria jamais foi comprovada, nenhuma prova definitiva foi encontrada. E conforme os anos se passaram, o caso Hinterkaifeck deixou de ser apenas um assassinato sem solução. Ele se transformou em uma das histórias mais perturbadoras da Alemanha. Mais de 100 anos se passaram e mesmo assim o caso Hinterkaifeck continua sem resposta. Nenhum assassino foi oficialmente identificado, nenhuma motivação foi comprovada e nenhuma teoria conseguiu explicar completamente tudo o que aconteceu naquela fazenda. Talvez tenha sido alguém próximo da família, talvez. Ou um homem escondido dentro da propriedade, observando cada movimento da família durante os dias. Ou alguém consumido por ódio, vingança ou insanidade, mas sem comprovações. A sensação constante de que alguma coisa estava errada naquela fazenda muito antes da noite dos assassinatos. Sinais como passos no sótão, as pegadas que surgiam na floresta, somente de ida, chaves desaparecendo e uma das fechaduras danificadas, sinais claros de uma possível invasão. E imaginar que durante todo aquele tempo tem a possibilidade de alguém desconhecido permaneceu na casa sem que a família soubesse.